Bom, o que eu queria trazer agora nessa parte para vocês é principalmente a respeito de conservação e criação comercial. Eu acho que a gente tem que começar a quebrar alguns paradigmas, né? Já sei que tem gente que não gosta, que é contra, mas existe hoje no mercado uma tendência à procura de diversas carnes de gourmet, carne diferente e tudo mais. E existe uma procura de mercado por carnes de jacaré. Então, se existe essa procura e tem uma forma de como entregar um prato como esse de calda de jacaré, é porque um público paga. Além disso, né, existe a compra por alguns setores do couro do jacaré. E existe também quem queira carne de tartaruga, carne de outros animais e tudo, porém, o que a gente não pode abrir mão é de entender que ou a gente assume esse papel na criação comercial como uma fonte de renda e uma não retirada de animais de vida livre, ou os problemas se continuam e a gente vê só as coisas se arrastarem. Algumas espécies, como por exemplo os gavial, já tem um comprometimento muito grande de vida livre e não foi feito nada. Então, há uma necessidade cada vez maior de ter uma intervenção. E uma delas é a criação comercial de jacaré. Então, esse é um exemplo de uma criação comercial de jacaré, onde os animais são criados, reproduzidos em cativeiro, são desenvolvidos em cativeiros e logo em seguida eles são mortos. Quando tiver um tamanho adequado, porque não é qualquer couro que o mercado quer. O couro tem que ter uma maleabilidade, uma textura, tem que ser animais de uma certa idade. Não pode ser animal velho. Então, para isso, há uma regulamentação. E com isso, né, da questão de regulamentação, legislação, controle do governo federal e estadual, abatedouros regulamentados, e tem que ter uma identificação do animal. Então, a parte de identificação, de marcação, então existe a forma de colocar fazer o corte de escamas da cauda, né? Então, como está mostrando aqui, e aí dá para se ver o animal por esse corte, saber inclusive ou a data de nascimento ou o código do animal. Alguns animais se colocam como se fosse um brinco, né? Como se fosse uma marcação com numeração. Às vezes se coloca microchip em alguns animais, né? Para poder facilitar inclusive a identificação, ou se coloca um tagzinho marcando na membrana do dedo, ou então até mesmo pela cauda. Mas, independente disso, é importante ter um controle. Então, toda essa questão de manejo em cativeiro, fornecimento de alimentação, abate e venda do produto é uma das formas que a gente tem de ter uma menor retirada de animais de vida livre. Claro, existe uma controvérsia muito grande, porque isso pode interferir, inclusive, na retirada de alguns animais de cativeiro. Mas, para quem não sabe, o Pantanal já foi bastante ameaçado pela caça ilegal de jacaré. Hoje em dia tem uma grande produção de uma indústria de abatedouro de jacarés na região de Corumbá, próximo da divisa com Bolívia. Alguns animais, alguns ovos são retirados da natureza, né? E a ideia é que se num futuro próximo se devolva. Mas depois que teve um controle da caça de jacaré, eu posso dizer para vocês que o número de animais de jacarés na natureza aumentou bastante. Claro que ainda pode ter uma quantidade muito maior, porém já existem valores próximos do que acontecia antes do início da caça ilegal. Além disso, né, tem pessoas que gostam também de se alimentar de carne de cágado, de calúnia, mas existe um comércio na compra desses animais. Então tem gente que quer ter em casa o seu quelônio, o seu cágado como animal de estimação. Isso abre porta para um comércio. Volto a falar, não estou aqui para discutir se é verdade, se é bom, se é ruim, se é mentira. Não, a mim não importa nesse momento, mas a gente tem que estar com os olhos abertos, porque esse sim é um mercado que há uma necessidade muitas vezes da presença do médico veterinário. Com essa comercialização e muitas vezes tendo um animal pet, se tornou em alguns lugares os animais exóticos problema. Então, duas espécies emblemáticas, a Piton, que virou um problema grave principalmente na Flórida, nos Estados Unidos, onde as pessoas começavam a criar essa Piton a burmanese ou a burmese, e depois acabavam soltando, e isso virou um transtorno, porque essas cobras são gigantes e estão
são espalhadas por muitas áreas, principalmente na região dos Everglades. E as Trachemes scriptelegs, são essa tartaruga de orelha vermelha, né, que foi exportada pelos Estados Unidos por muitos anos como um pet, a gente já encontra em todos os continentes e aqui no Brasil é um problema extremamente grave. Então, há uma necessidade de compra de couro, de carne. Eu acho que a criação ela é uma forma, tá? Há pessoas que querem ter os animais pet, também a criação comercial, só que em alguns lugares virou um problema grave, principalmente pela introdução dessas peças em algumas áreas. Com isso, é cada vez mais importante um trabalho de conscientização, mas um trabalho de conservação. Então, entre as diversas formas de estudos, envolve coleta de material biológico, estudo de enfermidades, que é um papel do médico veterinário auxiliar, não é único. A anestesia, no Brasil a gente tem uma legalização diferente para manipulação. Então, a anestesia de répteis, ela é função do médico veterinário, mas em alguns países e principalmente em algumas áreas, não há necessidade de anestesia, né? Ou não há necessidade do médico veterinário. Mas os trabalhos epidemiológicos são sempre fundamentais. Com isso, uma das coisas que se faz é o monitoramento. Então, no monitoramento, se faz um procedimento cirúrgico de colocada ou se faz uma fixação externa. No caso do iguana, uma fixação do radiotransmissor na crista. Nesse animal aqui, uma forma de, como se fosse uma mochilinha, né? Aqui nesse crocodilo, uma fixação nas placas. Alguns animais se faz a fixação como se fosse um super bonder, se cola na pele, como nessas duas serpentes. Outros animais se pega uma resina e cola no casco. Alguns, né, tem um trabalho um pouco mais elaborado. Foi escondido aqui um transmissor, camuflado pelo padrão de cor, e foi inserida uma agulha também camuflada nesse jabuti. Apesar de não ser um réptil, mas eu não tinha falado muito na parte de anuros, também tem como se colocar um transmissor aqui numa salamandra, né? E como é que se faz essa colocação em alguns répteis também? Se abre a pele e se coloca no subcutâneo. Aqui fazendo uma colocação num crocodiliano, aqui no abdômen de um iguana. Nesse caso, é uma cascavel passando por um procedimento cirúrgico, onde se faz anestesia do animal, a abertura da pele, a colocação do transmissor. Alguns autores, alguns pesquisadores colocam no subcutâneo, alguns pesquisadores colocam dentro da cavidade celomática, fecham. Às vezes se coloca agulha no subcutâneo ou mesmo em alguns locais se coloca agulha para fora para poder facilitar a transmissão. Eu vou ter uma aula depois com vocês e eu falo um pouco melhor sobre essa questão de transmissão. Aqui um exemplo, né, de uma tartaruga que foi feita a colocação. Então aqui uma careta, foi feita a colocação dos transmissores, um transmissor via satélite, um transmissor sônico e um radiotransmissor fixo no casco, né, na carapaça, e esses aparelhos começam a enviar informações para o computador via satélite e os pesquisadores conseguem acompanhar. Então aí tem a marcação de vários quelônios, né, de várias tartarugas que participaram do programa de reabilitação e depois foram soltas na natureza e acompanhadas num programa de monitoramento de vida selvagem. O programa de estudo de répteis no Brasil que tem maior sucesso é o talvez conhecido, pelo menos, né? É o programa do Tamar. O Tamar ele começou com um trabalho em áreas onde tinha a nidificação de tartarugas e se fez um trabalho com os pescadores para diminuição da coleta das tartarugas. Era muito comum matar as fêmeas quando elas iam fazer ovopostura, né? Ou a pesca dessas fêmeas e às vezes também o consumo de ovos. Então, num primeiro instante, os ovos eram recolhidos, levados para um outro local onde eram chocados. Depois, o pesquisador ia lá na beira da água e depositava os filhotinhos. Aí se começou a entender que o filhotinho precisa sair do ovo, passar pela areia, e isso vai formar um vínculo, né? A gente não entende corretamente ainda como isso, entre o quelônio e a praia. E aí depois se percebeu também que era importante manter os ovos nos lugares de desova, para que as mesmas praias sejam repovoadas. Então, hoje em dia, o trabalho é principalmente efetuado nas áreas de ninho, onde se faz a proteção dos ninhos, se faz o monitoramento. Depois, quando há eclosão, são liberados desse cesto e os filhotes correm para a praia para poder fazer
ao seu mergulho. Nesse meio do caminho, às vezes vem uma gaivota, vem um urubu que preda algum desses filhotes, mas isso é uma prática comum. Aumentou muito o número de tartarugas, né? E isso tem dado um valor agregado muito grande na espécie, mas o trabalho com comunidade talvez seja o ponto mais importante, onde esse trabalho com as pessoas da região tem valorizado, tem mostrado o projeto de uma forma diferente e essa questão socioambiental. Muitos pescadores hoje fazem parte do programa de monitoramento de tartarugas, muitos pescadores ou seus filhos já fazem parte de turismo relacionado à tartaruga ou já trabalham diretamente no Tamar. Eu lembro que de uma época onde o Tamar produzia camiseta, produzia artesanato, tudo ligado com pessoas das comunidades, né, na beira-mar, que faziam esse programa. Então é muito legal, né, esse programa do Tamar, eu recomendo, vale a pena. Existe outro, o programa de tartaruga marinha, de tartaruga de água doce, programas de quelônios de rios, mas eu acho que o emblemático que a gente tem no Brasil é o projeto Tamar. Claro que o sucesso de uns é a perda de outros. Então aqui mostrando que a morte de um jacaré provocada por uma onça pintada, programa de monitoramento e conservação com o qual eu trabalho, acaba impactando a população de répteis daquela região, porque as onças pintadas são grandes consumidores de jacaré. Então, os quelônios na natureza, eles também fazem parte da cadeia alimentar, se alimentam e fazem parte da cadeia alimentar, e algumas espécies, como no caso a onça pintada, é extremamente dependente da população de jacaré que ocorre no Pantanal mato-grossense. Tá certo? Então, esse é o encerramento da parte de medicina de répteis. Claro que existem muito mais coisas para serem estudadas. Eu procurei pegar os casos com maior relação na clínica aqui na região sul de Santa Catarina. Procurei pegar casos mais interessantes, mas sempre existe o livro do Tratado de Animais Selvagens do Cubas, do Catão e do Jean, que tem muita informação. A segunda edição está até com um pouco mais de informações. Tem livros de Zoo and Wildlife Medicine, que são os livros do Fowler, e os livros do Mader, né, que é de medicina de répteis e anfíbios, onde também traz muita casuística, muita informação, muita coisa bacana, tá certo? Então, um pouco de informação para vocês, e aqui a gente termina a parte de medicina de répteis.